Olá, boa tarde. É um prazer estar aqui com todos vocês agora. Para quem não me conhece, meu nome é Aline Ascioli, sou psicanalista, sou doutora em estudos psicanalíticos pela UFMG e sou pesquisadora e escritora também. A ideia, né, desse seminário inaugural foi para eu apresentar para vocês o que seria uma proposta geral de trabalho para esse ano. Eu acho que eu venho numa experimentação de propostas, de formas de trabalhar, de metodologias, e obviamente é uma ideia, uma hipótese de trabalho que eu vou tentar colocar adiante, que vocês estão mais do que convidados a construir comigo para a gente verificar se rola. E claro, né, o quanto isso é uma ideia para vocês também conseguirem colocar a trabalho as hipóteses de vocês, as questões de vocês, sejam elas em quais pontos forem, né? Acho que eu já estou mexendo com psicanálise há muitos anos. Acho que tem 19 anos agora, quase 20. E literatura tem muitos anos. E eu só vejo as pessoas cada vez mais fazendo sempre as coisas do mesmo jeito. Então, a gente vai produzindo sempre o mesmo tipo de psicanalista, o mesmo tipo de escritor, o mesmo tipo de leitor. E não é à toa que as estruturas continuam sempre as mesmas. Então, eu acho que não dá para começar uma coisa diferente do mesmo jeito, que de sempre. Senão a gente começa igual e vai terminar igual. A subversão tem que vir desde o princípio, né? Tem que ser um traço que vem desde o princípio. Como vários vocês, eu, situados em um ponto em comum ali de um certo cruzamento que nem é igual para todos. Para uns é psicanálise, para outros é literatura, para outros é clínica, para outros é escrita científica, mas enfim, como que então vários com objetivos absolutamente distintos, mas com pontos de cruzamento em comum, podem trocar e compor aí caminhos de realização, de viabilização do que seja isso que vocês se interrogam, se incomodam e estão interessados. Isso é já para mim uma ideia, inclusive, de ensino, de transmissão, que é um pouco mais artesanal, um pouco mais marginal e, obviamente, cheio de dificuldades, porque a gente, quando vai inventar alguma coisa nova, a gente tem que inventar do zero, né? Então, o que eu pensei era já começar dentro disso que eu estou tentando hipotetizar como uma metodologia de trabalho, né? Em que cada um de vocês vão ter suas frentes e a gente vai acolher isso se vocês se interessarem em continuar, né? E aí, claro, né, gente, eu acho que talvez o que nos une aqui, de modo geral, é algum interesse para a escrita, porque afinal esse projeto, ele é escrita corpo falante. Então, alguma coisa de escrita, de corpo e de fala, né? Tem alguma coisa aí que nos toca, que nos aproxima. Então, acho que eu quero avisar de antemão que eu tenho a fama de assustar as pessoas. E então, para vocês, eu vou assustar muito vocês hoje, eu acho, porque vai vir muito desejo no escrito. Então, estou me propondo aqui um pouco nesse roteiro, como roteiro de viagem mesmo, roteiro de arte, roteiro de visitação. Então, como que a gente vai começar a visitar essa proposta que eu intitulei, que eu acho que vai ser a proposta geral, assim, né? Línguas nativas, letras estrangeiras, textos impossíveis. Isso escreve. Faço claramente uma menção a Marguerite Duras, né, que se escreve, ela diz que escrever é impossível e mesmo assim se escreve. A gente escreve.
Então, tem algo aqui que eu vou fazer sempre uma espécie de trilogia, porque a gente vai falar disso mais para frente, mas porque eu sou muito dessa coisa do corpo, né, real, simbólico, imaginário, mas isso é outra história. Então, eu sempre vou pensar, ou tentar pensar, 3 elementos para a gente fazer uma trança. Então, 3 elementos: línguas nativas, letras estrangeiras, textos impossíveis. Línguas nativas faz menção a um livro desse mesmo nome, da Suzette. Línguas Nativas é um livro, então, da Suzette Eugin, é um livro de ficção, mas é uma das primeiras ficções feministas super importantes e que foi traduzido muito tardiamente no Brasil. E é um livro que fala sobre como a revolução feminista começa entre linguistas escravizadas e precisa de gerações e gerações de linguistas para conseguir produzir uma certa língua nativa que vai aí fazer alguma diferença, né? Então, é um livro muito legal. Letras estrangeiras, acho que faz menção a um texto, né, uma proposição geral do Fernando Pessoa, que dizia que ele era um estrangeiro nato. E como estrangeiro nato, né, ele conseguia, então, navegar nas letras, sempre nessa relação de estrangeiro, e com isso escrever a partir de vários heterônimos, né? E os textos impossíveis, pensando mesmo na psicanálise, né, nessa ideia de que a gente faz uma análise todinha para tentar, às vezes, traduzir um estilo que parece sempre um texto impossível, de habitar, coabitar a cultura, a família e a linguagem. E mesmo assim se escreve. Então, eu estou tentando brincar um pouco com essas 3 proposições, essas 3 referências, e eu acho que nós vamos, ao longo do ano, trabalhar essas referências, tá? Escreverei livremente, certo de que essa narrativa só diz respeito a mim. Na verdade, ela poderia caber em 10 palavras. É o que a torna tão medonha. Existem 10 palavras que posso dizer. Enfrentei essas palavras durante 9 anos. Essas palavras podem terminar aqui, e nada que seguisse o que acabei de escrever me faria acrescentar ou retirar coisa alguma. Isto permanece. Isto permanecerá até o fim. Isto, portanto, deveria estar claro para todo aquele que lesse essas páginas, pensando que são tomadas pela ideia da infelicidade. Mais que isso, que ele tente imaginar a mão que está escrevendo. Se ele a visse, então talvez a leitura tornasse para ele tarefa séria. A tarefa séria começa quando já não se é capaz de ignorar que a leitura, tanto quanto a escrita, tem a ver com a mão que escreve e, portanto, com o corpo. Esse é um trecho do Maurice Blanchot em Pena de Morte. E aí eu faço um comentário quando eu releio esse trecho. Uma experiência de análise é sobre uma letra que tenta passar. As operações de extração dessa letra estrangeira envolvem a leitura do som na linguagem, a tradução desse referente na linguagem e, finalmente, a composição ou fabricação de um corpo que se torna habitat desse enxame de la língua. A peste, trazida pela psicanálise, é a mesma apresentada pela coisa literária. O escândalo do corpo falante é que, ao falar, ele não diz o sentido, mas promete dizê-lo. O campo da promessa é o mesmo do desastre, isso é, estamos fadados a fracassar, a não cumprir a palavra empenhada, a dar o que não temos. Prometer é amar, mesmo fadado ao fracasso. Mesmo sabendo da impossibilidade de escrever com precisão as palavras de amor, tentamos. Escrevemos e perpetuamos o escândalo de articular nossa própria promessa, dando corpo a ela.
O escândalo do corpo falante nos obriga a encontrar, em meio às letras soletradas por esse corpo, nosso próprio prazer. Traduzir é lançar menos uma luz na produção de sentidos, mas mirar na linguagem, no grão de voz que conduz um corpo. Nesse caso, o corpo é texto. Isso exige o desastre, pois caminhar entre línguas é lidar com a sedução de 2 ou mais sentidos. Esse é um trecho de Lúcia Castelo Branco no prefácio do livro O Escândalo do Corpo Falante, da Shoshana Feldman. Comentário. Maria Gabriela Lanzol afirma que ninguém sabe o que a leitura pode fazer, porque ninguém sabe exatamente esse sexo. O sexo de ler é uma maneira de fazer amor pelos olhos, pela palavra e pelas mãos. Gente, isso tem a ver com análise, tá? Aos praticantes do sexo de ler, ela batiza como legentes. Veja, não é mais leitores, então, são legentes. Todo texto nos convida à prática de amor, que é um jeito de falar da transferência, né? O texto torna-se sexo, porque uma letra deforma absolutamente um universo inteiro. Imagina um corpo. Não se trata de uma metáfora. Um livro é um corpo. Na legência, ler é fazer sexo de ler. Tá escrito errado, viu? Sexo de ler. Abrir, tocar, desfolhar, entrar. Não se trata de devaneio sair do texto, mas entrar em seu ponto voraz, vórtice, vertigem, pedaço de real. Eu não sei se vocês já experimentaram essa sensação, tanto lendo um texto, quando num atendimento clínico, como analisantes ou como analistas, que é no ponto aonde algo se diz e a gente sente uma vertigem, um corpo em queda, como analistas, como analisantes, como leitores. Já que se trata de tomar o desejo e que ele só pode ser tomado ao pé da letra, porquanto são as redes da letra que determinam, que sobredeterminam seu lugar de pássaro celeste. Como não exigir do passarinheiro que ele seja, antes de mais nada, um letrado? Isso é Lacan, no texto da direção de tratamento e os princípios de seu poder. O meu comentário é que no Riso da Medusa, Hélène Cixous diz que roubamos a palavra de seus sentidos enjaulados, roubamos a língua para fazê-la voar. O livro é subtraído ao acaso. Escapando ao acaso por sua estrutura e delimitação, realiza a essência da linguagem, que desgasta as coisas, transformando-as em sua ausência e abrindo essa ausência ao devir rítmico, que é o movimento puro das relações. O livro sem acaso é um livro sem autor, impessoal. Esse não pode atribuir-se àquilo que escreve. E aquilo que escreve, mesmo que sob seu nome, permanece essencialmente sem nome. Também é Blanchot no livro Por Vir. Meu comentário. Depois que o autor morre, um leitor nasce. A escrita e o medo são incompatíveis. Quando a gente lê um texto pequeno, o tanto de arcabouço que a gente traz de volta para começar a conversar e ler com o texto. Então, a hipótese geral de trabalho, para hoje, é a gente ver como a construção de uma interrogação na primeira operação de leitura é o que produz os caminhos possíveis como método. E aí a nossa leitura de perto, eu chamo isso de leitura de perto, tá? Eu não só, várias pessoas, chamam isso de leitura de perto. A gente vai ler de perto a explicação, que é o texto introdutório da Clarice. Se vocês estiverem aí, então é a explicação, que é a introdução do Corpo como Via Crucis, né? O poeta Álvaro Pacheco, meu editor na Arte Nova, me encomendou 3 histórias, que, disse ele, realmente aconteceram. Os fatos eu tinha, faltava a imaginação. E era assunto perigoso. Respondi-lhe que não sabia fazer história de encomenda. Mas, enquanto ele me falava ao telefone, eu já sentia nascer em mim a inspiração. A conversa telefônica foi na sexta-feira. Comecei no sábado. No domingo de manhã, as 3 histórias estavam prontas. Missal Grave, O Corpo e Via Crucis. Eu mesma espantada. Todas as histórias deste livro são contundentes.
e quem mais sofreu fui eu mesma. Fiquei chocada com a realidade. Se há indecências nas histórias, a culpa não é minha. Inútil dizer que não aconteceram comigo, com minha família e com os meus amigos. Como é que sei? Sabendo. Artistas sabem de coisas. Quero apenas avisar que não escrevo por dinheiro, e sim por impulso. Vão me jogar pedras. O que importa. Não sou de brincadeira, sou mulher séria. Além do mais, tratava-se de um desafio. Hoje é dia 12 de maio, Dia das Mães. Não fazia sentido escrever nesse dia histórias que eu não queria que meus filhos lessem porque eu teria vergonha. Então disse ao editor, só publico sob pseudônimo. Até já tinha escolhido um nome bastante simpático, Cláudio Lemos, mas ele não aceitou. Disse que eu devia ter liberdade de escrever o que quisesse. Sucumbi. O que podia fazer se não será vítima de mim mesma? Só peço a Deus que ninguém me encomende mais nada, porque, ao que parece, sou capaz de revoltadamente obedecer, eu, a inliberta. Uma pessoa leu meus contos e disse que aquilo não era literatura, era lixo. Concordo, mas há hora para tudo. Há também a hora do lixo. Esse livro é um pouco triste, porque eu descobri, como criança boba, que este é um mundo cão. É um livro de 13 histórias, mas podia ser de 14. Eu não quero, porque estaria desrespeitando a confidência de um homem simples que me contou a sua vida. Ele é charreteiro numa fazenda. E disse-me, para não derramar sangue, separei-me de minha mulher. Ela se desencaminhou e desencaminhou minha filha de 16 anos. Ele tem um filho de 18 anos que nem quer ouvir falar do nome da própria mãe. E assim são as coisas. CL. PS. O homem que apareceu, e por enquanto, também foram escritos no mesmo domingo maldito. Hoje, 13 de maio, segunda-feira, dia da libertação dos escravos. Portanto, da minha também. Escrevi Danúbio Azul, A Língua do P e Praça Mauá. Cuidos de Passos foi escrito dias depois numa fazenda, no escuro da grande noite. Já tentei olhar bem de perto o rosto de uma pessoa, uma bilheteira de cinema, para saber do segredo de sua vida. Inútil. A outra pessoa é um enigma, e seus olhos são de estátua, cegos. Eu acho que tem um jeito de escrever artigo científico, projeto de mestrado, projeto de doutorado, caso clínico, estudar psicanálise, aprender a ler contexto, isso tudo, para mim, é uma trama, né? São articulações variadas possíveis. Eu estou um pouco cansada da gente em psicanálise estar roubada do discurso neurocientífico, da psiquiatria. Não estou dizendo que a gente não precisa disso, tá? Estou dizendo que estou um pouco cansada do excesso que vai calando um pouco uma certa coisa que o Freud chamava de tato. Essa atenção da escuta para o ruído, assim, né? Para esse certo estilo, e que a gente aprende a fazer isso com literatura. A clínica, a racionalidade clínica ensina a gente a fazer estudo de psicopatologia, de sintoma, a gente identifica signos, mas signos, eles são referidos a discurso. Então, a gente aprende a ler signos através do discurso psiquiátrico, através do discurso médico, e isso é bastante interessante em vários momentos da clínica, mas a gente não aprende a fazer a leitura dos signos de uma certa língua estrangeira, porque a gente não sabe, a gente não é ensinado, a gente não pratica a leitura da letra. Então, eu acho que tem uma parte aí da psicanálise que está sendo roubada e a gente vai emburrecendo. E se os artistas sabem, a gente precisa aprender primeiro a ler com eles,
ler através deles e usar esses signos, né, esse modo de ler e traduzir para ler os casos, para escrever artigos, para falar da clínica, para transmitir e para simplesmente, talvez, voltar a ter o gosto, né, pela prática da letra, assim. Então, a minha proposta é que a gente faça, de alguma forma, né, um núcleo de investigações sobre a prática da letra, e cada um vem com as suas questões na referência que for a sua referência. Se é psicanálise, se é literatura, se é topologia, no final das contas, a gente pode fazer, assim, né, uma construção de uma trama mesmo, né? Acho que o centro de tudo é a escrita da prática, a escrita como prática da letra. Eu estou dizendo, então, para vocês o que eu chamo de escrita, tá? Escrita, a nossa referência aqui vai ser prática da letra. Então, a gente vai ter que entender o que é letra. Vamos investigar o que é letra. E eu acho que isso aqui é fundamental como referente para você escrever qualquer coisa, para você escutar qualquer coisa que se pretenda aí nesse litoral entre psicanálise, literatura e topologia. E aí a gente vai para essa ideia de pensar a clínica como a clínica da escrita, mas não é porque os analisantes escrevem, né? Tipo assim, grafam, essencialmente, mas é porque o que é pensar que a clínica, a fala é um texto que está em composição. E as escritas da clínica, que é como a gente escreve a clínica, e não de um modo só dos signos psiquiátricos, psicopatológicos, ou mesmo da própria psicopatologia psicanalítica, né, neurose, psicose, perversão. A gente está estudando isso, mas tem como a gente estudar isso a partir da poética da língua das pessoas. Como que a gente faz a leitura de signos através de outros discursos para pensar a direção de tratamento e para pensar a escrita, né? O que a gente escreve hoje em psicanálise? Porque, assim, sério, a gente vai continuar escrevendo o mesmo? Mais do mesmo? Porque a gente pode escrever o mesmo, mas até esse mesmo vai ter algum traço nosso ali. Então, assim, então a gente vai ter que entender melhor o que é a letra. E aí eu acho que eu tenho uma coisa que eu, né, pensei um pouco no meu doutorado e estou trazendo para a gente conversar, que é prática da letra tem a ver com 3 operações. São 3 operações que a gente faz quando lê um texto de literatura, quando escuta um paciente, nas nossas próprias experiências de análise. Leitura, e aí o que é ler? Nós vamos entender o que é ler, então, naquela perspectiva de será que a gente vai encostar na Lanzol com legência? Tradução, o que é traduzir? Quando a gente faz uma interpretação, a gente está fazendo uma tradução. Qual é o nosso dicionário? De onde a gente vem? E a escrita como o ato. Então, a escrita aqui não é só você escreve um projeto de mestrado, quando você escreve um doutorado, você está em ato. Já resultado, né, de uma tradução, de uma leitura X que você faz. É política e ética pura, né? E aí a gente pode chegar em algum momento, então, a entender melhor esse conceito de corpo falante, que é da literatura, da Shoshana Fellman, né, mas é também um uso que o Lacan vai fazer para pensar o corpo, o que é corpo. E essa psicanálise literária, gente, que eu acho que é um convite que algumas pessoas estão fazendo, principalmente a Lúcia Castelo Branco, o pessoal do Outrarte, e que é assim, você pode pensar a clínica através do discurso literário. Como pensar os signos psicopatológicos, as estruturas clínicas através de outro discurso. E com isso resultar aí no que vocês quiserem, ó. Formalização, você quer fazer escrita científica? Você quer escrever literatura ou você não quer escrever nada, você quer só ler? Ou você quer pensar mesmo na coisa da transmissão da psicanálise, que é uma espécie de formação própria teórica e tal. Daí não importa muito, né? As coisas, elas têm caminhos que a gente pode fazer, cada um a seu tempo, na sua questão, cada um com o seu impulso. Então, eu acho que a gente vai ter que trabalhar um pouco com essas dobras.
O convite que faço a vocês hoje, não é uma chave para todos os enigmas da psicanálise, da clínica ou da literatura. Muito menos a fonte de todas as respostas e teorias. Já se tornou uma norma, um certo modo de encontro de desejosos pela psicanálise com sua teoria clínica escrita. A pessoa chega desejosa, né, e ela encontra a norma. Ficamos viciados em entrar nos territórios pelos mesmos caminhos marcados pela leitura de outros que chegaram ali primeiro. Isso vale tanto para os nossos encontros com a psicanálise como com a literatura e com processos de escrita. Levando essa mesmice sem estilo a sério, elaborei nossa proposta inicial para um leitor comum, expressão usada por Caetano Galindo como um princípio de leitura necessária para ler textos difíceis, considerados até inacessíveis, como os de James Joyce. Constantemente escuto que Lacan é difícil. Sobre a escrita, reverbera essa certa covardia misturada com receio de enfrentar suas águas nunca calmas. Por isso, arrasta um desejo antigo por esse cruzamento entre mar e o rio, a um litoral, possível de entrada nos campos da psicanálise lacaniana e da literatura que podem ser comuns, calmas e aventureiras. A ideia principal da Fundação da Escrita Corpo Falante é de que todo leitor interessado em literatura possa aprender a ler com seu estilo único, que todo aspirante à escrita possa descobrir sua letra, que todo pesquisador possa criar sua metodologia de pesquisa, que todo analista em formação possa circular pelo campo sem escravidão. Sair da lógica de especialistas e obcecados por charadas e estruturas excludentes não é fácil. Assim como levar adiante esse ousado desejo. Há milhares de cursos, livros, metodologias e modelos prontos para ensinar literatura, psicanálise e clínica. No nosso núcleo, não se trata de acúmulo de conteúdo. Trata-se de praticar as investigações da letra, para que possamos nos tornar familiares com essa infamiliaridade fundamental nesses campos. O que a psicanálise e a literatura partilham, dentre tantos pontos, é uma certa infamiliaridade que se escreve, mas precisa primeiro ser lida e traduzida. Por isso, me proponho a ser uma espécie de acompanhante, que caminha com vocês nas páginas dos textos. Os que estão escritos e vamos ler juntos. Os que estão sendo escritos por vocês e os que ainda precisam ser grãos de letras germinadas. Vamos caminhar páginas por páginas e espero poder te levar ao pé da letra, marcando o que é importante em cada passo do caminho. Vou te mostrar o que é preciso prestar atenção, que quase sempre passa desapercebido e tem relação com uma forma própria do estilo da letra de se esconder. Vamos aprender sobre leitura, escuta, tradução, interpretação, escrita e ato. Vamos fazer nosso caminho com grandes estranhezas, território rico em línguas estrangeiras natas. Vamos aprender as letras de escritores da literatura e da psicanálise, analistas e poetas, mas principalmente vamos aprender sobre você, sobre sua literatura, sobre sua psicanálise, sobre seu estilo. Vamos tomar as palavras pelas mãos e, com delicadeza, transformá-la em signo significante letra. Eu queria muito marcar essas 3 palavrinhas, porque isso aqui é o estudo teórico que a gente vai fazer de base, tá? Eu quero levar vocês à diferença na escuta e na leitura, de como a gente se confunde do signo significante e letra. Por isso que eu fiquei falando muito aqui nos signos do discurso psiquiátrico e do próprio discurso neurose, psicose e perversão, né? Que a gente às vezes se perde do significante da letra. Então, vamos tomar as palavras pelas mãos e com delicadeza transformá-la em signo, significante e letra. Nessa ordem. Para retornar a palavra, aqui livre do seu peso. Livro. Não vamos apressá-las, mas embalar e convocá-las. Vamos escutar o som de suas vozes, muitas vezes sufocadas pelos modos certos de ler, escrever e pesquisar, e com elas voar.
Vamos, sobretudo, nos divertir. A subversão que proponho para vocês nesse ano é que possamos nos reunir semanalmente no Núcleo de Investigações e Práticas da Letra, que estamos fundando hoje, para levar adiante qual seja o projeto de vocês. Projeto de mestrado, doutorado, texto final de dissertação e tese, escrita de artigo científico, escuta clínica em supervisão, escrita de caso clínico para fins de estudo e publicação, escrita das próprias análises de vocês, poesia, prosa, conto, toda sorte de gêneros literários. Vamos escrever. Vamos decantar a letra e dar a ela um habitat. Vamos construir um corpo textual. E faremos isso da forma mais diversa possível, no espaço onde cada um compõe seu trajeto e é acompanhado pelos outros, cada um em sua própria jornada e no tempo de cada passo. Vamos descobrir quais textos ajudam você a compor as pontes ainda não construídas entre suas palavras e suas inquietações. Criar metodologias que criem autonomia de formalização com rigor ético que todo desejo e toda letra impõe. Vamos perder o medo da língua que habita o corpo de vocês, à espera de um caminho para se transformar em texto. Seja qual for a estrutura formal que ela precisa subverter para existir. Preparei um fluxograma, que já mostrei para vocês antes, que um querido colega me lembrou o seu nome muito interessante para os caminhos da letra, porque o grafo do desejo, na verdade, chamava gram, e gram é letra, né? Gosto de traduzir como grão. Ele diz um pouco sobre os cruzamentos e as passagens às quais vamos nos debruçar. Cada um de vocês vai entrar por uma dessas portas, a que eu mostrei ali, né, no grafo. E toda semana vamos confeccionar ou fabricar, se necessário, os elementos necessários da estrutura de linguagem pronta, teoria, epistemologia, técnica. Começaremos tateando o território, começando a aprender a ler e deixar entrever algo do estilo de vocês. Depois seguiremos acolhendo o desejo de trabalho de cada um, para, na sequência, elaborarmos um percurso estruturado para a composição do texto. Isso aqui é um método, tá? A gente vai tatear o território, compreender um pouco como está a leitura de vocês, o que vocês vão apresentar de projeto, de desejo e tal, e daí a gente vai elaborar um percurso. Aos poucos, vamos entender as noções fundamentais para qualquer escrita psicanalítica, clínica, literária, e complexificando o rigor, a necessidade de cada projeto. Logo, não se trata apenas da escrita de um texto, mas da incorporação, e aqui a brincadeira incorporação tem a ver com a palavra corpo, né, de um estilo, estimo, de escrever, e de uma metodologia de trabalho que permita a vocês escreverem sem medo qualquer projeto subsequente que possa vir a ser o desejo de vocês. É um trejeito, um traquejo, com enxame de letras, com o corpo do texto. A essa altura, pareço fazer promessas. Shoshana Felman, escritora que concebeu o sintagma, que dá nome ao nosso espaço corpo falante, diz que o amor tem algo dessa promessa, que um corpo falante faz. Não se trata da certeza de dar ao outro o que ele quer. Trata-se principalmente do convite à parceria da caminhada, onde cada um pode levar seu desejo, apenas seu desejo, prometer não faltar ao desejo todo dia, para ao final descobrir o que pode ser feito com o que ali falta a ambos. E por isso não pode ser dado. A experiência do amor lacaniano, inspirado em Shoshana Felman, de dar o que não se tem a quem não quer. Escreveu O Impossível do Amor e como ele vira texto. O convite é ainda um abraço à solidão da escrita. Um texto se escreve sozinho. Ele demanda horas de despojamento do narcisismo, do ideal, da potência. Escrever é um exercício de castração. Por isso, vamos nos acompanhar, uns sozinhos, na palavra por vir. Aqui, cada sílaba conta. Cada som inaudível é acolhido. Cada circuito de afeto é transformado. Por isso, hoje vamos começar com o conto da Clarice, que a gente já começou. Eu ia trazer o conto do Borges, não deu tempo, sobre a escrita do que não se escreve, mas eu vou deixar a indicação para vocês lerem. Para começar a alimentar nossa coragem e nosso compromisso, para que vocês ousem o desejo de voltar. Uma semana de cada vez, sim, eu digo sim.
No próximo encontro, caso vocês decidam voltar, eu vou passar o calendário geral do ano. Então, aí você vai vir com a sua inquietação, texto, projeto, pergunta, qual o formato, e a gente vai fazer isso. Essa é a proposta. Daí, quem ficar, já vai preparando o que quiser trazer no seu dia de apresentar a sua questão, seu roteiro, sua inquietação, seja lá qual for. Se quiser brincar lá com o fluxograma que eu fiz, contando um pouco ali para onde que tá e tal, isso é legal. Então é isso, agradeço aí vocês estarem comigo até às 7 horas nessa sexta-feira e vou torcer para vocês estarem nas próximas, tá bom? Muito obrigada pelas trocas.